1h30. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, como a gente acabou de ver na reportagem, descriminalizou o porte da maconha e fixou o limite de 40 gramas para uso pessoal. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado criminalista e sócio da FVF Advogados, Rafael Valentini. Rafael, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Colombo. Eu agradeço o espaço. Uma dúvida, se alguém for pego hoje com 38 gramas de maconha pela polícia, o que acontece com esse indivíduo? Presumidamente, ele é tido como usuário, Colombo. Quando eu digo presumidamente, é porque a decisão do Supremo Tribunal Federal é justamente nesse sentido. Nesse contexto de uma apreensão de maconha, e frise-se que se trata da substância maconha, não mais, não há repercussão, essa decisão não tem efeitos para outras drogas como crack ou a cocaína, por exemplo. Então, 38 gramas, 39 gramas, 40 gramas, a presunção aqui é de que se trata de um usuário. Vale dizer que essa presunção não é absoluta. Então, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, ou tecnicamente dizendo, a tese fixada pela Corte, diz lá que, ainda que a apreensão seja inferior aos 40 gramas, nada impede que a polícia prenda o agente naquele contexto, se verificado naquele contexto algum indicativo de tráfico de drogas, como, por exemplo, a presença de uma balança de precisão, a presença de cadernetas com anotações de compras e vendas. Então, para resumir aqui para nosso ouvinte, nesse contexto de 38 gramas, presunção relativa, mas presunção de que se trata de um usuário, mas não se trata de uma presunção absoluta, havendo risco, sim, do sujeito, do agente, ser preso em flagrante e conduzido a uma delegacia de polícia. E uma outra dúvida, Rafael, não sei se já há, é tudo muito recente, né? Não sei se já há explicação sobre isso, mas são dúvidas prosaicas que vão surgindo ao longo do caminho, né? Imaginando de novo essa suposta operação policial, se esse indivíduo não tem balança de precisão, não está com muito dinheiro trocado, não tem nada ali que indique que ele é um traficante, mas tem uma quantidade de drogas, de maconha considerável, como é que o policial vai saber se ali tem 38 ou 46 gramas de maconha? Ele vai ter de pesar na hora, leva para a delegacia para pesar, isso é feito ali no olho, como é que é isso aí? Olha, Colombo, a gente não tem a aplicabilidade da decisão, ela ainda vai ser a melhor aplicabilidade, a gente vai ver isso com o tempo, com o dia a dia. O que a gente pode falar hoje, por exemplo, a lei de drogas, ela está em vigor, a lei de drogas. O Supremo Tribunal fez hoje, fez essa semana recentemente, foi julgar o alcance, tentar melhor diferenciar o traficante do usuário. Então, por que eu estou dizendo isso? Se o policial hoje, aliás, melhor dizendo, há um mês atrás, se deparasse com um sujeito com uma quantidade de maconha que ele não saberia diferir ali, se no íntimo dele aquilo é 15 gramas, 30 gramas, na dúvida ele provavelmente levaria efetuaria a prisão em flagrante e levaria para a delegacia de polícia. Então, para dizer que nunca houve uma norma interna das polícias estaduais, das polícias militares que fazem patrulhamento ostensivo, de carregar consigo, por exemplo, nas viaturas, uma balança de precisão. Isso pode acontecer daqui em diante? Pode, mas a princípio, a olho nu, na meia dúvida, é bem possível que aconteça aquilo que já tem sido feito. Na meia dúvida, levamos para o delegado de polícia, o delegado de polícia que vai decidir ali na hora se formaliza a prisão em flagrante ou não. Agora, o ponto daqui para frente a gente vai sentir ainda como isso vai ser a aplicabilidade perfeita disso, porque o Supremo Tribunal Federal fixa ali alguns parâmetros bem objetivos para ajudar as autoridades, especialmente os responsáveis pelo patrulhamento ostensivo, para dizer que, olha, o que é indicativo de tráfico de drogas? Mais de um sujeito, um ponto conhecido na região como de tráfico de drogas, a presença de balança de precisão, todos os parâmetros que não existiam antigamente, aliás, nunca existiram na nossa legislação e continuam não existindo. Variava ali muito do entendimento pessoal de cada policial, aquilo que cada policial entende como, na minha leitura, na minha experiência, essa aqui aqui é um cenário que indica um tráfico de drogas. Agora a gente tem uma regra, como posso dizer, um pouco mais clara a partir desse entendimento do Supremo. Mas, repito, isso ainda vai ser lapidado com os julgamentos que vierem a acontecer, com as apreensões que vierem a acontecer. Rafael, o Acácio Miranda tem uma pergunta para você também. Acácio. Rafael, boa tarde.
Nós discutíamos há pouco também a Câmara dos Deputados, o fato da Câmara dos Deputados criar uma comissão para que uma nova legislação relacionada ao porte de drogas para uso próprio seja editada. No seu entendimento, quais são os contornos necessários para que essa eventual nova legislação não caia no mesmo subjetivismo da legislação atual? Você bem disse sobre a interpretação do delegado, da interpretação do juiz. Você acha factível nós chegarmos a um novo caminho? Comissão, bom, primeiro, acho que é possível. E o primeiro ponto é a principal preocupação da comissão é não permitir a descriminalização do usuário de qualquer droga. Então, aqui, lembrando, o julgamento do Supremo Tribunal Federal é destinado ao porte de maconha. Nada impede que os parâmetros ali fixados sejam utilizados em casos envolvendo a apreensão de outras drogas, como, por exemplo, um pino de cocaína, por exemplo. Mas como a principal preocupação da comissão é a criminalização, o debate maior que existe na comissão é de incluir na Constituição Federal a criminalização do porte de droga, ainda que para consumo próprio. Na Constituição, se passar essa emenda constitucional, muito provavelmente não estará na Constituição o que o que as autoridades devem utilizar como parâmetros claros para diferenciar o traficante do usuário. Por quê? Porque a Constituição, de maneira geral, ela serve como a regra geral, os princípios principais, a premissa principal. Daí, então, as leis ordinárias, as leis abaixo da Constituição, como é o caso da Lei de Drogas ou o Código Penal, é que passam a regular esse tema. Então, pensando num caminho meio termo, pensando num cenário mais factível, é bem possível que a comissão se preocupe com incluir na Constituição Federal a criminalização do porte de droga para consumo próprio. Então, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de descriminalizar, em determinados contextos, o porte de maconha para consumo próprio, cairia por terra, mas esse mesmo legislativo teria uma preocupação de incluir na lei de drogas uma melhor diferenciação, porque hoje a lei de drogas traz ali um parâmetro, mas são parâmetros muito subjetivos. O que eles podem fazer é aperfeiçoar essa legislação, pegando como base esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então seria um trabalho de duas frentes, um ajuste, uma inclusão uma inclusão na Constituição Federal com relação à necessidade de criminalização dessa conduta e um ajuste, um aperfeiçoamento da legislação federal, abaixo da Constituição Federal, portanto, que no caso é a Lei de Drogas. Rafael, eu vi um levantamento essa semana dizendo que nós temos no sistema penitenciário cerca de 40 mil presos, algo em torno disso, que estão presos, foram detidos, porque foram pegos pela polícia com até 40 gramas de maconha, né? Ou seja, de acordo com essa regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, se a abordagem acontecesse a partir de hoje, eles não teriam, em tese, sido presos, se não houvesse as condições que podem nos levar a considerar que são traficantes. Você lembrou algumas delas aí, dinheiro trocado, balança de prisão, essa coisa toda. Esse pessoal, se for à justiça, sai da cadeia? Mais uma vez, vamos ter que aguardar os próximos capítulos, né? Vai ser uma decisão que ainda vai ser publicada e aos poucos sendo lapidada, digerida pelos tribunais. Assim, mas com toda certeza a gente já pode falar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza os movimentos jurídicos por parte das defesas dos advogados desses rapazes, dessas pessoas. Então, no caso, melhor dizendo, no caso de pessoas que já foram condenadas e os processos já terminaram, nada impede, na verdade até recomenda que os seus defensores, advogados, ingressem com a medida chamada revisão criminal, que é justamente esse o propósito. Uma revisão criminal de uma condenação já encerrada, tendo em vista um novo entendimento, tendo em vista uma nova interpretação a respeito da norma que levou à condenação daquele sujeito. Para os casos em andamento, é uma tese que certamente poderá influenciar o desfecho processual. Se ainda não houve uma sentença, ou seja, o caso ainda está na fase de instrução, audiências perante um juiz, produção de prova, certamente é um argumento jurídico que a defesa irá trazer para o desfecho desse processo. Se já houver uma sentença, por meio de um recurso pendente ou de futuros recursos, poderá a defesa trazer esse novo argumento como um fato novo para tentar, então, não seria nem a descriminalização, seria a desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio, ou até mesmo absolvição, se foi entendido ali que realmente se trata de uma hipótese específica, a hipótese exata que o julgamento do Supremo Tribunal Federal procurou atingir. Isso aí, nós conversamos com o advogado criminalista, sócio do FVF Advogados, Rafael Valentini. Rafael, muito obrigado pela entrevista, bom sábado e até a próxima. Muito obrigado, Colombo, Acácio, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado.